Olá, pessoal! Hoje eu, Rafaela e a Thalita viemos apresentar então o seminário referente à disciplina de Operações Unitárias 2, ministrada, pelo professor Dr. Ricardo Corrêa Santana. Se trata do seguinte assunto: métodos de produção do frio e cálculo do tempo de congelamento. O nosso trabalho ele está composto então por introdução, objetivos, instalações mecânicas, refrigeração, congelamento, cálculo do tempo de congelamento, descongelamento e conclusão. Bom, então vamos para a introdução. Conservação pelo frio. Então é uma técnica aí utilizada no cotidiano da população. Refrigeração e o congelamento são as principais formas aí contra deterioração e desperdício dos alimentos. Então, um fator a ser controlado aí, ao fazer esses processos, a proliferação microbiana e as reações enzimáticas. O princípio básico da conservação pelo frio é o seguinte: manter a temperatura abaixo do ponto ótimo aí do crescimento e a reprodução dos micro-organismos. Então, os nossos objetivos: apresentar conceitos e métodos de produção do frio e cálculos utilizados para a determinação do tempo de congelamento disponíveis para a indústria de alimentos. Verificar também a importância de sua aplicação, sendo de grande relevância aí para a atuação do engenheiro de alimentos. Então, nós temos aqui um esquema básico aqui de uma unidade de geração de frio, Vamos aqui para instalações mecânicas. Bom, então temos aqui o compressor, que vai fornecer calor, então, à substância refrigerante, que foi perdido no evaporador. Então, o gás, ao sair do evaporador, ele vai receber uma forte compressão, o que vai aumentar, então, sua temperatura, sendo, então, levado ao condensador. Bom, aqui, o condensador, o gás que veio do compressor se liquefaz ao entrar em contato com a temperatura fria do condensador, sendo então em seguida é orientado para um depósito onde irá aguardar a oportunidade para ir para o evaporador. Então, aqui está o evaporador, Tem a câmara de congelamento e o evaporador. A substância refrigerante, sob forma líquida, ela vai necessitar de calor para passar, então, ao estado gasoso. Assim, então, a evaporação da substância refrigerante dentro do evaporador, ela estará roubando, então, calor do ambiente. Aqui a válvula de expansão, ela vai regular a vazão do líquido refrigerante a ser conduzido até o evaporador. Então, a refrigeração, ela ocorre, então, o abaixamento da temperatura, visa manter a qualidade aí através da diminuição das velocidades das reações de deterioração. E um fator importante aqui a ser lembrado que apenas com a refrigeração não ocorre a eliminação dos micro-organismos. Então, a refrigeração, ela vai inibir o ciclo de reprodução, vai retardar a deterioração, como eu disse anteriormente, não vai eliminar, vai retardar, e vai manter os alimentos aí refrigerados, uma temperatura aí acima do ponto de congelamento de 0 a 7 graus Celsius. Aqui, alguns fatores a se considerar no armazenamento refrigerado. Então, temperatura, umidade relativa, circulação do ar, luz, composição da atmosfera de armazenamento. Então, nós temos aqui, seguindo os fatores a considerar. Então, o alimento ele deve ser sadio, a aplicação do frio, Então, ela deve ser feita o mais cedo possível, de preferência aí após a colheita, após o abate ou no preparo do alimento. Olá a todos, dando continuidade à fala da Rafaela, nós temos então alguns fatores a considerar que durante todo o tempo, desde o preparo até o consumo, o emprego do frio ele não pode ser interrompido e os alimentos com princípios de deterioração conservados pelo frio, quando trazidos em temperatura ambiente, eles vão se estragar rapidamente, além também das toxinas que serão conservadas pelo frio. Nós temos alguns métodos de resfriamento e dentre eles nós podemos citar o resfriamento por ar, que é um método mais simples, onde o ar frio ele vai sair do evaporador, entrar na parte superior do ambiente sob o teto e vai então mover-se horizontalmente sobre o produto, que pode ser embalado ou não, e vai então retornar ao evaporador através do produto, utilizando um caminho que lhe cause uma menor resistência possível.
Também podemos citar o método de resfriamento por água, onde a água utilizada no resfriamento ela é entre 0 e meio grau, mediante uma refrigeração mecânica. E também temos que os produtos sensíveis à injúria pelo frio, eles podem ser resfriados em água a 0 graus, desde que esse tempo de resfriamento ele seja limitado. Nós temos o método de resfriamento por gelo, onde a utilização do gelo, ele é uma forma alternativa para aumentar então as vantagens de resfriamento com a água. O gelo ele vai fornecer então um frio de maneira prolongada. E como que é feito nesse resfriamento? O gelo então ele é colocado acima dos produtos, no interior das embalagens ou então na parte superior, dos pallets, e que depois então de armazenados esses produtos e transportados vão ser mantidos à temperatura do produto até próximo daquela recomendada para comercialização. O método de resfriamento a vácuo, ele consiste na eliminação do ar de uma câmara que contém o produto, até que a pressão interna ela vai ser tão baixa que vai evaporar a água da superfície desse produto. Então, a evaporação da água da superfície ela vai causar o abaixamento da temperatura e esse calor de evaporação da água ele vai ser fornecido então pelo produto, pelo calor sensível, que vai provocar essa redução de temperatura. Um outro método, que nós podemos citar para a produção de frio é o método do congelamento. No método do congelamento, nós temos que ocorre a formação de gelo em temperaturas mais baixas, que vai então ocorrer a conservação dos alimentos por longos períodos. Nós temos que para o congelamento ele ser eficiente, são necessárias temperaturas de menos 18 graus Celsius ou inferior. Então, nós temos dois tipos de congelamento. Nós temos o congelamento lento, nós temos o congelamento rápido. Qual, então, é a diferença entre os dois tipos de congelamento? Nós temos que no congelamento lento, o processo ele vai durar aproximadamente de 3 a 12 horas e a temperatura, então, ela vai diminuir gradativamente até que se chegue na temperatura desejada. Então, nós temos ali a formação dos primeiros cristais, eles vão ser formados no interior da célula, que vão então forçar a água a migrar do interior da célula para o exterior, e vai então causar uma ruptura de algumas paredes celulares. Qual que é o prejuízo desse tipo de congelamento para o alimento? Quando a gente tem o descongelamento do alimento, nós vamos ter uma grande quantidade de fluido celular que vai ser liberado. Então, nós vamos ter alterações na qualidade nutricional, organoléptica, que não vão ser desejáveis para o produto. Para o congelamento rápido, nós temos então que ocorre uma queda brusca na temperatura e vai então formar pequenos cristais de gelo que não vão então danificar as membranas celulares como ocorria no congelamento lento, que ocorria aquela ruptura. Então esses cristais pequenos, eles não vão danificar essas membranas celulares e quando no descongelamento do nosso alimento, nós teremos então umas condições que não vão ter perdas significativas de nutrientes, as propriedades organolépticas sensoriais serão as desejáveis para o produto. E nós temos também que esse tipo de congelamento, o congelamento rápido, ele é então considerado na indústria de alimentos como o ideal. Assim, é importante, então, o conhecimento sobre o tempo de congelamento que o alimento necessita para garantir a sua qualidade e determinar-se, então, o rendimento da planta de congelamento. Então, quais são os fatores que vão influenciar essa taxa de transferência de calor? Nós temos a área disponível do alimento para transferência de calor, é importante. A distância também que o calor precisa percorrer no alimento e a diferença de temperatura entre o alimento e o meio congelante. Também o efeito isolante da camada limite ao redor do alimento. E a embalagem, caso tenha alguma barreira adicional também ao fluxo de calor, é importante também o conhecimento desta.
Bom, então nós temos aqui nessa imagem a comparação entre curvas de temperatura e tempo para a água pura. Então temos aqui A, S, B e um alimento qualquer aí que seria A, S', B' e C'. Então A vai indicar aí o início do processo, S vai indicar a depressão de temperatura pré-congelamento, B vai indicar o início do congelamento e C é então o ponto em que a maior parte da água livre ela se encontra solidificada. Então, o congelamento nada mais é que a formação dos cristais de gelo, então a nucleação e crescimento dos cristais. A taxa de crescimento, ela é então o controle pela taxa de transferência de calor durante o congelamento, sendo a qualidade controlada pelo tempo durante o qual o mesmo se encontra nesta etapa. Bom, vamos aqui então ao cálculo realmente, né, as equações para estar calculando esse tempo de congelamento. Então, temos aqui TC, que é o tempo de congelamento, será igual então a ρ vezes lambda. Rho é a densidade do alimento, lambda é o calor latente de fusão do alimento, sobre θC menos θA, que vai ser a temperatura de congelamento menos a temperatura do meio congelante, respectivamente, que vai estar multiplicando então P' de x sobre h mais R' de x ao quadrado sobre k. O P e o R', então, são constantes que refletem a menor distância entre o centro e a superfície do alimento, então, para diferentes formas. O H é o coeficiente da transferência de calor convectivo na superfície do alimento. O K é a condutividade térmica do alimento e o X é a sua espessura, né? Seria o diâmetro aí do material. Bom, então essa equação aqui, ela dá o tempo de congelamento. Então, vai ser D de C, dividindo aí EF de H. Esse D de C, então, é uma dimensão característica aí, raio ou a menor distância até o centro, dividido pelo fator de forma, né? Vezes o coeficiente de transferência de calor, que vai multiplicar, então, por ΔH1 sobre Δθ1 mais ΔH2 sobre Δθ2, que vai fechar parênteses e vai multiplicar, então, 1 mais o número de Biot dividido por 2. H1, né? H1 e H2 a gente sabe que são entalpias e Δθ é o gradiente de temperatura. Bom, então, através daquela equação anterior, agora nós vamos encontrar o ΔH1 e o ΔH2. Então, o ΔH1 a gente vai encontrar ele através da densidade do material não congelado, multiplicando pelo calor específico do material não congelado, que vai multiplicar aí pelo θI e θCm, que são as temperaturas inicial e média de congelamento do material aí, respectivamente. Bom, agora aqui encontrando o ΔH2, né? A mudança na entalpia aí para mudança de fase e resfriamento do alimento congelado, se dá então a densidade do material congelado, que vai multiplicar então o calor latente de fusão do alimento, mais o calor específico do material congelado, que a gente vai abrir um parênteses aí, que vai estar multiplicando aí pela subtração da temperatura média de congelamento do material pela temperatura final aí no centro do alimento. Então, agora temos ΔH1, ΔH2, temos aqui, com isso teremos o θCm, que é a temperatura média de congelamento do material. Então, olha só para vocês verem que interessante, temos aqui então uma tabela referente ao tempo de congelamento. Então, temos o método, qual o alimento e o seu tempo de congelamento. Então, através do ar estático, as carcaças pequenas elas demoram cerca aí de 3 horas, carcaças grandes 3 dias, ar a 5 metros por segundo, então, por exemplo, ervilhas a granel demoram cerca de 20 minutos. Se for por imersão em freon, ervilhas vão gastar meio minuto, hambúrgueres gastam 5 minutos, líquidos criogênicos, frutas e hortaliças vão gastar de meio a 6 minutos, hambúrgueres vão gastar 4 minutos, um pão vai gastar 1 minuto e meio,
Agora, se for um congelador de placas, então as hortaliças elas vão gastar 25 minutos, um peixe, por exemplo, irá gastar 75 minutos, então, que é o seu tempo de congelamento. Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de congelamentos, começando pelo congelamento por ar. Então, ele ocorre aí sem movimento, né? O alimento, ele é mantido aí na câmara até o congelamento, variando, então, o seu tempo necessário. Nós temos o ar insuflado, que então esse ar frio ele vai se movimentar em alta velocidade e vai ocasionar um congelamento rápido. No congelamento por contato, nós temos que nesse método então, né, o alimento ele é colocado em contato com uma placa resfriada por um líquido refrigerante ou caixas de metal em contato com essas placas resfriadas. E essas placas, então, elas podem ser fixas ou móveis e o líquido refrigerante com ou sem a movimentação turbulenta. Nós temos o congelamento por imersão, onde essa imersão será direta no meio refrigerante ou com a pulverização do líquido sobre o alimento, que vai então provocar um congelamento quase instantâneo. Esse líquido, ele precisa ser puro, não conter odor, não conter sabor e também não ser tóxico, para que não possa contaminar o alimento. Nós temos o congelamento por aspersão com líquidos resfriados, onde esse congelamento ocorre com a pulverização do meio congelante sobre o produto e são então utilizadas soluções com baixo ponto de congelação, como cloreto de sódio, glicerol, propileno glicol e também o álcool resfriado. Então, nós decidimos trazer, né, um quadro demonstrativo entre as diferenças entre a refrigeração e o congelamento, sendo elas, então, a temperatura de conservação do produto, que na refrigeração ela vai de menos 1,5 a 15 graus Celsius, que pode, então, conservar durante dias e meses. E no processo de congelamento, nós temos temperaturas abaixo de menos 18 graus Celsius, que podem, né, conservar por meses e anos. O objetivo da refrigeração é a conservação das características originais do produto e a do congelamento, né? Além dessas características, também a manutenção das características originais, aumentando o shelf life do produto. E o mecanismo da refrigeração, ele consiste no retardamento do crescimento microbiano, da atividade enzimática e reações químicas, enquanto que o congelamento, ele retarda essas reações, né, químicas e enzimáticas, e também suspende a atividade metabólica e crescimento microbiano, e também diminui a atividade disponível de água. Como nós abordamos o tema congelamento, nós achamos interessante também falar um pouco sobre o descongelamento, uma vez que o seu conhecimento é muito importante, principalmente na indústria alimentícia. Assim, o descongelamento ele deve ser lento e sob refrigeração. O congelamento e o descongelamento sucessivos eles não são recomendados, uma vez que eles ocasionam problemas com micro-organismos e também ativam algumas enzimas. Concluindo o trabalho, foi possível observar que os métodos de produção de frio, como resfriamento e congelamento, são de grande importância para a indústria alimentícia, uma vez que eles retardam crescimentos microbiológicos, prolongam o shelf life do produto, além de manter a qualidade das matérias-primas até sua transformação industrial ou até mesmo encaminhamento para outros processos ou na mesa do consumidor. Nós agradecemos a disponibilidade em assistir o nosso trabalho. Obrigada.